Então, vou esperar mais um pouquinho e esperar para que o Instagram possa avisar as outras pessoas. Bem, então vocês podem ir me avisando também, vocês podem me sinalizando aqui pelos comentários se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem. Qualquer coisa vocês me sinalizam aqui nos comentários, tá bom? Bem, então, vou recapitular um pouquinho o que eu venho conversando, né, ao longo das últimas semanas. Há mais ou menos umas 3 semanas eu fiz a primeira live, que foi a live sobre cuidado. Nessa live eu falei bastante sobre o cuidado que a gente acaba muitas vezes priorizando ao outro, dando muito mais cuidado ao outro, e o nosso cuidado às vezes acaba ficando de lado, fica mais ali escondido, né? Então a gente prioriza assim o cuidado dos familiares, dos filhos, do parceiro, de outras pessoas, e o nosso cuidado acaba assim muitas vezes ficando de lado. E bem, depois dessa live, eu fiz uma outra live em que eu tava falando sobre ser casal e sobre o contrato conjugal, né? E o contrato conjugal, ele é um item, digamos assim, que é extremamente importante para os relacionamentos amorosos. Então, a gente vai precisar, assim, pensar nos relacionamentos amorosos tendo como base o contrato conjugal. Na semana passada, eu falei sobre a infidelidade e os possíveis caminhos da infidelidade, né? Então essas lives elas estão todas lá no YouTube. Então se vocês quiserem conferir, se vocês quiserem ir lá assistir, elas estão lá e o link então para vocês acessarem elas está ali na minha bio, tá bom? Se vocês acham que o assunto de hoje, eu acho que eu desafixei ele aqui. Deu. Agora sim. Bem, se vocês acham que o tema de hoje, ele pode... Só um pouquinho que hoje eu tô meio atrapalhada aqui. Deu. Se vocês acham que o tema de hoje pode ser interessante para outras pessoas, vocês podem ir aqui embaixo, tem um aviãozinho, vocês entram ali e selecionam as pessoas que vocês gostariam que também assistissem a essa live, tá bom? E hoje o assunto da live é ciúme. E nas últimas semanas eu tenho falado aqui sim sobre temas, sobre assuntos que são muito comuns na vida de muitas pessoas e principalmente na vida dessas pessoas que me procuram também para psicoterapia individual e para psicoterapia de casal. Então a ideia hoje é de poder trazer esses temas que são difíceis de serem falados, que são bastante doídos, que são doloridos, mas trazer eles para vocês de uma forma um pouquinho mais leve, né? E também, obviamente, poder ajudar vocês de alguma forma. E o ciúme, né? O ciúme, ele é uma emoção que normalmente a gente não sabe muito bem como lidar com ele. Por quê? Às vezes o ciúme, ele nos causa vergonha e em outras situações ele acaba nos causando dúvidas também. Em outros momentos a gente pode ficar naquela dúvida assim, bem, será que eu posso estar sentindo ciúmes? Será que eu posso sentir ciúmes dessa pessoa que eu tô sentindo? Por quê? A gente pode sentir ciúmes, sim, de colegas de trabalho, a gente pode sentir ciúmes de familiares, a gente pode sentir ciúmes dos cuidadores, dos pais, de amigos, né? Então a gente pode sim sentir ciúmes de pessoas diferentes e em diferentes contextos. Então hoje eu vou esclarecer algumas coisas para vocês também. O ciúme, ele é uma das emoções mais complexas e ela pode aparecer em qualquer pessoa. Então, ninguém está livre de sentir ciúme, independente da idade, do gênero, da classe social, enfim, todo mundo pode sim em algum momento da sua vida, do seu relacionamento, sentir ciúmes. E alguns casais acabam dizendo assim, né, que o ciúme é como se fosse um temperinho para a relação, é como se fosse aquela coisa que dá um gostinho para a relação. Mas outros casais já entendem o contrário, já entendem o ciúme de uma forma diferente, que o ciúme ele é desnecessário, que ele só prejudica. E o ciúme ele vem sim de uma combinação
de um amor muito forte, de um amor muito intenso e de um medo também bastante intenso, tá? Bom, eu não vejo as coisas, os comentários subindo aqui, mas eu vou continuar mesmo assim. Não sei, na verdade, o que está acontecendo. A gente vai fazendo as coisas tudo meio ao vivo aqui, vocês estão vendo, né? Mas eu vou continuar aqui. Ah, tá, agora... Oi, Mano. Joyce também. Bom, então vamos lá. Eu já introduzi um pouquinho o assunto, mas vamos continuar aqui, tá? Se alguém fez algum comentário e eu não respondi, enfim, me desculpe, mas vamos lá. Bem, o que a gente costuma ouvir? Tá funcionando, Joyce? Tá certo. Bem, o que a gente costuma ouvir, né, sobre o ciúme? Muitas vezes, né, a gente ouve algumas frases, por exemplo, assim: olha, fulaninho, se tu tem ciúme, isso significa que a tua autoestima é baixa. E as coisas não são tão simples assim. Nem a autoestima é algo que é tão simples, muito menos o ciúme, né? Então a gente não vai poder entender que o fato da pessoa sentir ciúme é o resultado de uma autoestima baixa, porque em alguns momentos a autoestima alta pode sim resultar no ciúme. Outras coisas que a gente costuma ouvir também: fulaninha, tu precisa tirar isso da tua cabeça, né? Tu precisa tirar esses pensamentos de ciúme da tua cabeça. E bem, quando a gente tenta fazer isso, quando a gente tenta não pensar no ciúme, é quase como a gente pensar o seguinte, como se eu pedisse para vocês aqui, né? Não pensem em um elefante branco. O que vocês estão fazendo agora? É inevitável, né? Então, quando a gente faz esse movimento, né, de que, bem, não pensa nisso, a gente acaba conseguindo justamente o contrário, que é o quê? A gente pensar, a gente ter aqueles pensamentos de ciúme. Outras pessoas vão dizer o seguinte: fulaninho, por que tu tá te punindo? Né? Por que tu tá te punindo sentindo ciúme? Só que o ciúme, ele muitas vezes, ele vai funcionar para algumas pessoas como uma tentativa de se proteger da traição. Então, o ciúme, ele não vai ser entendido pelas pessoas como se fosse a pessoa sentindo ciúmes com um chicotinho, né? Então, eu tô ali me martirizando, eu tô me punindo. Não é assim que o ciúme é entendido pelas pessoas. O ciúme, ele é entendido muitas vezes como uma forma de eu me proteger de uma traição, de uma situação de infidelidade. Outras coisas que a gente ouve: bem, tu não tens o direito de sentir ciúme. Já vamos começar aqui, né? Recomeçar pensando o seguinte: todos nós temos sim o direito e a gente pode sentir e pensar o que a gente quiser. E falar isso só vai fazer com que a pessoa se sinta ainda mais ameaçada pela rejeição. Outra coisa que a gente ouve: bem, tu tá ficando maluco, tu tá ficando doida, tu tá louca, né, por estar sentindo ciúme. Isso só vai se somar ao medo da rejeição e do abandono. O que acaba acontecendo? Aumenta a probabilidade de se sentir ciúme. Então, o sentimento do ciúme, ele tá relacionado a um sentimento de que o relacionamento, ele tá ameaçado. Né? E se a outra pessoa critica, ridiculariza ou então ignora aquele sentimento, só vai fazer com que a pessoa se sinta ainda pior com ela mesma. Então, de todas as emoções que a gente sente, de todas as emoções que a gente experimenta, o ciúme, ele pode ser entendido como a mais difícil de ser controlada e também a mais perigosa. Então, o ciúme, ele pode ser visto como a paixão direcionada contra a ameaça da traição ou do abandono. É uma raiva que vai na direção de alguém que a gente vê como se fosse um competidor, como alguém que eu estou competindo. Então o ciúme, ele é o ressentimento
pela pessoa que a gente fica com medo de que, bem, essa pessoa ela pode acabar abusando da minha confiança. Então, o ciúme ele é intenso e em algumas vezes ele pode ser, inclusive, violento. Então, é importante a gente olhar para um relacionamento amoroso como se ele fosse um quarto grande, um quarto que, enfim, um quarto que tem muitos objetos, tem sentimentos, tem experiências, tem pensamentos, memórias, enfim. Então, não existe dentro daquele quarto ali, dentro do quarto do relacionamento, só o ciúme. Existem muitas outras coisas ali dentro. Então, é como se tu pudesse parar agora e observar o lugar que tu tá. Agora tu tá com o teu celular na mão, tu tá com o teu tablet, com o teu iPhone, iPad, enfim. Tu tá com um aparelho na mão aí e observa o lugar que tu tá. Como é que é esse lugar? Então, bem, aqui no lugar que eu tô, é um lugar onde tem livros, tem papéis, tem canetas, tem um livro, que é esse livro aqui, fazer propaganda, né? Que é um livro, enfim, que é um livro bastante especial, que eu sou coautora dele. E bem, nesse livro aqui e em outros materiais que eu tenho aqui, tem sim muitas lembranças, tem muitos pensamentos, tem muitas histórias, tem muitas experiências em todos esses materiais que estão aqui. Então, aqui dentro desse lugar que eu tô, não tem só coisas, não tem uma coisa só, né? Não tem só eu aqui. Então, tem coisas do meu passado, tem livros que são muito antigos, livros da época da minha infância, tem livros da graduação, e também tem coisas que vão fazer parte do meu futuro. E no quarto dos relacionamentos também é assim. É um quarto que ele é cheio de experiências. Mas bem, né? O que é o ciúme? Bem, o ciúme ele é normal. E ele é tão humano quanto o amor e o medo. Ele é uma emoção universal e a gente vai encontrar o ciúme em pessoas de diferentes culturas. A gente vai encontrar em crianças, a gente vai encontrar em animais. E o ciúme ele acontece quando a gente se sente conectado a alguma pessoa de uma forma muito especial. Então se a gente percebe, né, que bem, aquele vínculo ali é um vínculo que está em risco, eu posso me sentir ameaçada, eu posso me sentir ofendida. Então eu fico com medo de que o parceiro ou então aquele amigo, porque eu posso sentir ciúme de um amigo também, eu fico com medo de que essa pessoa perca o interesse por mim e acabe formando uma relação mais próxima com uma outra pessoa. Então o ciúme ele vai estar relacionado a 3 pessoas e a terceira pessoa que ameaça o nosso relacionamento. E bem, antes eu estava falando para vocês, né, o que a gente acaba ouvindo sobre o ciúme. E todo mundo fala muito mal do ciúme. Algumas culturas até dizem assim, que o ciúme ele é uma força que é destrutiva. Então a gente precisa segurar ele, a gente não pode deixar o ciúme sair por aí. A gente precisa segurar ele com todas as nossas forças. Já em outras culturas, o ciúme ele é tido sim como uma emoção que vai acompanhar o amor, que vai proteger a monogamia, que é entendido como se fosse fundamental para cuidar da união do casal. E bem, a pessoa que sente ciúme normalmente recebe muitas críticas e ela recebe mais críticas do que compaixão ou então acolhimento, né? E ela acaba às vezes até se questionando, né? Bem, por que será que eu sou tão ciumento assim? Por que eu me sinto desse jeito? Por que as coisas acontecem assim? Então, a pessoa que sente ciúmes, ela vem em algumas situações inundada de sentimento de culpa, porque ela tá sentindo ciúme. Ela sente medo, porque, bem, o ciúme pode machucar a outra pessoa. E ela até se pergunta, como que ela pode ser atingida, né, por um sentimento que é tão mesquinho, que é tão frágil, assim, que é um sentimento que não tem tanta validade para as outras pessoas, né? Então, a pessoa ciumenta, ela sofre por ela ser excluída, que muitas vezes ela acaba sendo excluída pelas formas como ela age, pelas atitudes que ela tem.
ela sofre por ela ser agressiva, em alguns momentos também por ela ser vista como louca, como maluca, como uma pessoa doida, enfim. Então, o ciúme, ele é, em muitos casos, uma reação natural. E reconhecer que ele existe significa, sim, amor, admiração, comparação, competição, né? Então, quando a gente for falar de ciúme, a gente está falando, sim, de competição também. E todos esses sentimentos, eles vão estar falando das nossas vulnerabilidades. E a gente não gosta de mostrar isso para as pessoas, a gente quer ficar com isso para nós. A gente quer ficar com isso bem guardadinho dentro da gente. Então, o ciúme, ele pode aparecer quando a gente sente que, bem, esse meu parceiro, o meu namorado, o meu marido, a pessoa com a qual eu estou me envolvendo, ela não está tão ligada assim a mim quanto eu gostaria. E o ciúme, ele vai aparecer, ele vai indicar que alguém ou alguma coisa entrou no meio dessa relação. Então, o nosso laço, a nossa conexão acaba assim ficando bastante frágil. Então, quando a gente sente, né, o ciúme, algum tipo de distanciamento acaba sendo denunciado por ele. Então, o ciúme, ele também tem esse poder, né, de denunciar que existe algum distanciamento nessa relação. E sim, o ciúme, ele vai ter um elemento, né, de dependência e medo do abandono. Deixa eu tomar uma água. Bem, a gente diz que a gente sente ciúme, né? É bastante comum a gente dizer, e eu tô falando aqui também para vocês, né? A gente sente, 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 sente. Então a gente diz assim, eu sinto ciúme. Mas o ciúme, ele envolve também muito mais coisas do que sentimento. Então ele vai envolver muitos pensamentos também. Então, por exemplo, assim, ele tá interessado em uma outra pessoa. Ela vai me deixar, ele vai me abandonar. Então a gente toma atitude com base no ciúme que eu tô sentindo. Então a gente acaba correndo atrás de algumas reafirmações, a gente vai fazendo perguntas muito pontuais. Então, como exemplo dessas atitudes, a gente poderia pensar: seguir a pessoa, espionar a pessoa, ler os e-mails dela, ver as mensagens de texto, verificar o GPS do carro, perceber se tem algum cheiro diferente na pessoa, olhar a mochila, carteira, bolsa, mala. Então a gente vai estar tomando esse tipo de atitude pensando justamente em controlar a outra pessoa. E bem, a gente acaba muitas vezes tratando, né, as nossas fantasias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos como se eles fossem realidade. A gente tem essa ideia. E a gente pensa que eles são a realidade daquilo que a gente tem medo. Só que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles não são fatos, né? Então o ciúme, ele não é só um sentimento. Ele é um conjunto de emoções, de comportamentos, de pensamentos, de questionamentos, de sensações, de estratégias que vão funcionar justamente para controlar essa outra pessoa. Então o ciúme, ele é motivado sim por um desejo muito forte de controle. Então eu preciso saber o que está acontecendo. Com certeza eu tenho que ter muita certeza do que está acontecendo com o outro. E também isso tudo vai fazer com que eu imagine todas as coisas terríveis que eu não sei, mas que podem ser verdadeiras, entende? Então a gente vai procurar assim saber e controlar a vida do outro. A gente vai buscar controlar a relação. E alguns pensamentos e sentimentos de ciúme vão nos levar a ter padrões de reação e comportamento. Como, por exemplo, né, interrogar, procurar indícios de traição, punir o parceiro, tentar controlar ele, se preocupar muito com uma possível traição, ter medos, né, medos
dos mais diversos possíveis, né? E é importante sim que a gente possa olhar e pensar assim, bem, como é que é a tua história de relacionamento? De relacionamentos interpessoais, de relacionamentos com outras pessoas, não só relacionamento amoroso. Então vamos pensar assim, desde a tua infância até hoje, até agora, esses momentos de relacionamento. Bem, ao longo da tua vida, tu viu situações de infidelidade? Como é que tu viveu a confiança nos teus relacionamentos com as pessoas próximas? Como tu vivenciou a confiança com os teus cuidadores, com os amiguinhos da época, com os colegas, enfim? Teve alguma situação de abandono? Teve alguma situação em que tu tinha um medo muito grande de perder alguém de forma inesperada, né? Que podia acontecer alguma perda muito inesperada de alguém próximo? E como tu vive o teu relacionamento hoje? Como é o teu relacionamento amoroso hoje? Se tu vive um relacionamento em que tu não se sente seguro, tu pode sim acabar te sentindo ameaçado com a possibilidade de que o parceiro possa se interessar por uma outra pessoa, né? E tem algumas pessoas sim que acabam não admitindo sentir ciúme. E por que isso acontece? Bem, a gente vive em uma cultura em que essa cultura ela nos passa a mensagem de que emoções que são muito dolorosas, emoções que são difíceis, elas não são permitidas. Então, se tu tem alguma emoção que é muito dolorosa, muito difícil, alguma coisa tem de errado contigo. Isso a gente não vai ver só com ciúme. Então, se tu é uma pessoa que tu tá passando por uma situação pontual, às vezes, na tua vida, e tu tá muito triste com aquela situação, a sociedade, a nossa cultura, ela não nos permite, muitas vezes, passar por aquele período, por aquele tempo, né? Então, se a gente tá muito triste, se a gente tá com muita raiva, se a gente tá muito bravo com alguma coisa tá acontecendo de errado contigo. Então a gente vive justamente numa cultura que não nos favorece, né, a gente extrapolar as nossas emoções. E bem, o problema não é a gente ter um sentimento ou um pensamento de ciúme. Os problemas estão nas estratégias que a gente vai usar, né? Bem, quais são as estratégias que eu vou usar de controle? Como é que eu vou controlar o outro? Então, é a forma como eu vou responder ao ciúme que vai me dar problema ou não. Não é eu ter sentimento de ciúme. Eu sentir ciúme, tá tudo certo. Mas a estratégia que eu vou ter daqui para frente é que vai sim me gerar algum problema ou não. E quem sente ciúme muitas vezes acaba negando, porque a gente acaba se orgulhando, né, de estar acima de um sentimento que por muitos ainda é visto como um sentimento relacionado à dependência, a um sentimento relacionado à fraqueza. E lá no começo da live, né, que acho que acabou sendo cortado aí, mas enfim, eu comentei que alguns casais eles percebem o ciúme como um sentimento que dá um temperinho pro relacionamento, né? E será que o ciúme ele pode ser positivo? Sim, o ciúme ele pode ser positivo. Em que momentos? Quando a gente está diante de um relacionamento que é consistente, quando a gente está diante de um relacionamento que tem um vínculo muito positivo, né? Que é um relacionamento que tem um contrato conjugal muito bem estabelecido. Então, nesses momentos, o sentimento de ciúme, ele pode acabar, sim, aproximando o casal. Então, o ciúme, ele vai servir nesses casos, nesses relacionamentos, para unir e prevenir um afastamento desse casal que está funcionando bem. Então, o ciúme, ele pode acabar até nos mostrando o que esse relacionamento está precisando. Será que esse relacionamento está precisando de mais comprometimento? Será que esse relacionamento está precisando de mais honestidade, de transparência, de outras opções? Então, o ciúme ele também vem para nos mostrar outras coisas. E em alguns outros momentos, o ciúme ele não só é positivo, como às vezes ele é demais, né? Ele é excessivo. E por que acontece isso? O ciúme ele pode ser excessivo por inúmeras razões.
por dificuldades do casal, como por exemplo, combinações que não foram feitas, o contrato conjugal quando ele não é muito bem, quando ele não é claro, quando ele não é dito, quando ele não é objetivo, quando ele não é discutido, quando algumas questões importantes do relacionamento não foram ditas, quando os desejos não são falados, quando restrições não são negociadas e também, às vezes, por dificuldades individuais de cada um dos parceiros, né? E bem, de quem será que a gente pode sentir ciúme, né? Isso é uma coisa até que apareceu numa das caixinhas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas e teve uma pessoa até que colocou assim que ela acabava sentindo ciúme de amigos, mas ela não sabia se isso era ciúme ou não, porque até então ela imaginava que só podia sentir ciúme do parceiro amoroso. E bem, a gente pode sentir ciúme da pessoa que a gente ama, né? Então, do nosso parceiro amoroso, a gente pode sentir ciúme dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos amigos, dos colegas de trabalho. E o ciúme, ele é uma estratégia protetiva. E a história, né, de todas as espécies, ela vai falar muito da luta pela sobrevivência. E essa luta da sobrevivência vai ter muito a ver com a competição. E onde a gente tem competição? A gente vai ter competição, por exemplo, nas relações entre os irmãos. A gente vai ter competição entre os colegas de trabalho. A gente vai ter competição nos parceiros amorosos, entre os parceiros sexuais. Então, a gente vai ter competição em vários contextos diferentes. E a evolução, né, da espécie não vai justificar o ciúme, mas a evolução ela nos ajuda a compreender melhor o ciúme. E isso é bastante importante assim, para a gente poder entender bem de onde vem esse sentimento. Por que esse sentimento é algo tão natural? Né? Por que esse é um sentimento que é universal, ele é tão poderoso assim? Né? Então, a gente tende a ter mais comprometimento com o cuidado daquelas pessoas que são próximas a nós. Então, por que isso? Né? Esse cuidado com as pessoas que são próximas a nós acaba acontecendo da seguinte forma. Uma mulher, agora eu gostaria que vocês pudessem pensar comigo em termos de evolução, né? Claro que a gente não vai poder eu não vou trazer isso para a nossa realidade, mas vamos lá. Uma mulher, ela precisa se assegurar de que ela vai ter proteção e apoio do seu parceiro, porque isso vai aumentar a chance dela de sobreviver e também dos seus descendentes. E o casal vai sim acabar se defendendo contra os seus competidores. Então, algumas pesquisas até acabam mostrando, né, que os homens eles sentem ciúme da infidelidade sexual. E por que isso? Porque pensando em termos de evolução, a infidelidade sexual ela colocaria em dúvida a paternidade, né, uma possível paternidade. Já as mulheres, elas sentem mais ciúmes quando elas percebem uma proximidade emocional. E por quê? Porque os recursos e a proteção que poderiam ser dados a ela podem ser dados a uma outra pessoa. Então tá aí também um significado, né? Por que os homens eles talvez sintam mais ciúme de uma proximidade sexual e as mulheres sentem mais ciúme de uma proximidade emocional? Mesmo com isso, né, com essas diferenças entre os homens e as mulheres, não existe uma única forma de sentir ciúme, né? E o ciúme ele vai aparecer de forma diferente para cada pessoa. Mas em muitos casos, a gente pode pensar que, bem, se eu tô sentindo ciúme é porque o meu parceiro ele não tá conectado a mim como eu gostaria, da forma como eu desejaria que ele estivesse. E existem outras tantas emoções também que estão relacionadas ao ciúme. E quais são essas emoções? O ciúme ele não é uma emoção única, então ele não vem sozinho. Ele é uma mistura, ele é uma confusão de sentimentos. Então ele vai vir junto com a raiva, o medo, a confusão, a tristeza, a ansiedade, a desesperança, a excitação, um sentimento também de impotência, de que eu não posso fazer nada. Então, em um relacionamento amoroso, o ciúme ele pode aparecer
por uma infidelidade, né? Então eu vivi uma infidelidade, então eu vou sentir ciúme do meu parceiro, ou então eu tô percebendo que talvez eu posso sim, eu tô diante de uma infidelidade do meu parceiro, ou então esse ciúme ele pode ser estimulante para uma fantasia de infidelidade. E é justamente por isso que a confusão aparece, porque a gente pensa que, bem, eu só posso sentir um sentimento de cada vez. Então a confusão aparece porque se sente, de certa forma, um medo de que o outro possa ser infiel, então eu sinto ciúmes por isso, mas também acaba sendo estimulante eu pensar nessa ideia do outro ser infiel. Uma outra coisa também que aparece é uma dificuldade no entendimento e às vezes até uma confusão no entendimento entre a inveja e o ciúme. E a inveja tem a ver com algo que eu quero, mas eu não tenho. Então a inveja, eu quero alguma coisa, mas eu não tenho. E o ciúme, ele está relacionado a algo que eu tenho, mas que eu tenho medo de perder. Então a inveja ela vai acontecer quando a gente acredita que alguém teve uma vantagem em relação a nós. Então o sucesso do outro acaba sendo o meu fracasso. Então a gente muitas vezes tem inveja de pessoas que competem em áreas parecidas com as nossas. Por exemplo, no trabalho, eu posso ter inveja de uma pessoa que foi promovida, de uma pessoa que ganha mais do que eu. Se for na área escolar, na área acadêmica, eu posso ter inveja de alguém que ganhou uma bolsa de estudos, de alguém que publicou um artigo. Então a inveja ela vai falar sobre a comparação. Já o ciúme, ele vai falar de uma ameaça a um relacionamento que eu tenho. E bem, outra situação assim, né? Como se sente aquela pessoa que é alvo do ciúme? Então até o momento a gente falou muito sobre o ciumento. Mas como é que se sente aquela pessoa que é alvo do ciúme, né? Que o parceiro sente ciúme dele? E é comum que as pessoas elas se envergonhem, né? De admitir que sentem ciúme. Até porque isso não é algo que é tão bem visto assim. Então muitas pessoas acabam se orgulhando de que, bem, eu tô acima de um sentimento que somente as pessoas fracas sentem, só pessoas dependentes sentem, e a gente sabe que não é assim. Então o senso comum acaba pensando nesse sentido. Então quem sente ciúme pode até tentar esconder, colocar por debaixo do tapete, mas quem motiva, quem provoca o ciúme, normalmente sabe. Normalmente a pessoa que provoca isso no seu parceiro, que motiva isso, normalmente ela sabe, ela sente que ela faz isso. E em alguns momentos essa pessoa pode até gostar desse sentimento, até para transformar isso mais adiante em alguma coisa prazerosa. Então, quando tu te sentir acusado, quando tu for alvo do ciúme, né, e tu te sentir acusado pelo teu parceiro, interrogado, quando tu tentar te defender de alguma forma ou até te afastar ainda mais do teu parceiro, tenta entender que aquilo que o teu parceiro está sentindo é algo que é verdadeiro, né? É uma pessoa que sim, que tem um sentimento que te percebe como alguém especial e tem sim um medo muito grande de te perder, né? Então quem é alvo do ciúme do parceiro muitas vezes acaba rotulando o outro. Então vai falar coisas para o outro, vai se defender e em alguns momentos acaba deixando a verdade de lado. E por que se deixa a verdade de lado? Para não provocar mais confusões ainda. Então a gente já está num relacionamento que tem muitas discussões, muitas desavenças. Então esse parceiro acaba às vezes deixando isso mais de lado para não provocar mais confusões. E sim, os dois, né, os dois parceiros, eles vão precisar contribuir para a mudança. Não tem como uma pessoa só do casal fazer o trabalho e a outra ficar ali sentadinha observando tudo o que está acontecendo. Então existem situações que de forma intencional se tenta fazer com que o parceiro sinta ciúme. Então é bastante importante, né, avaliar algumas coisas. Então se tu percebe assim, em várias situações eu acabo provocando ciúme no meu parceiro. Para um pouquinho para pensar.
será que isso é uma forma de tu tentar testar o teu parceiro? Será que é isso que tu tá buscando fazer no teu relacionamento? Será que isso é um estímulo para tua autoestima, para provar que tu ainda é atraente para outras pessoas? Será que isso é uma forma de provar que o outro não vai dizer para ti o que tu deve fazer? Né? Bem, e que coisa será que tu faz para provocar o ciúme no teu parceiro? E outro ponto também, será que vale a pena manter esse tipo de comportamento numa relação conjugal, numa relação amorosa, né, de provocar esse tipo de sentimento no outro? Então, quando a gente for pensar em um problema com ciúme, a gente vai precisar de duas pessoas. Então, o ciúme não é o problema de uma pessoa só. Quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando de um problema de uma pessoa só. Ciúme é sim o problema de duas pessoas. E bem, o ciúme ele é um problema na relação? Será que ele pode ser entendido como um problema? Para a gente poder pensar nisso, a gente vai precisar responder algumas perguntas. Por exemplo, bem, de que forma será que o teu relacionamento iria melhorar se não tivesse ciúme? Bem, será que tu conseguiria te comunicar melhor se tu não sentisse tanto ciúme? Como ficaria a tua comunicação se tu não tivesse tanto ciúme? Tu te sentiria menos ansioso, menos triste ou arrependido pelas coisas que tu diz ou pelas coisas que tu faz, se tu sentisse menos ciúme? O que será que o teu parceiro iria pensar de ti se tu fosse menos ciumento? Essas são boas perguntas, né? Bons questionamentos para se responder. E como será que a gente pode viver melhor com essa emoção? Como que a gente vai vivenciar, né, de forma um pouco mais positiva essa emoção? A gente pode pensar na seguinte reflexão, assim, né? Quando tu perceber que tu tá sentindo ciúme, que tu tá numa situação de ciúme, tenta parar e observar, né? Bem, como é que é esse ciúme que eu tô sentindo? O que esse ciúme faz comigo? Como que esse ciúme me manipula? Tô eu pensando aqui que eu tô sentindo ciúme, né? Bem, como é que esse ciúme me manipula? Como é que é esse ciúme? Como que ele me impulsiona? Como que esse ciúme me direciona contra as melhores intenções e os desejos que eu tenho? Então, observar essas pequenas coisas, né, esses pequenos tópicos, eles vão ajudar, sim, a melhorar a relação que eu tenho comigo mesma e também a melhorar a relação que eu tenho com o outro, com o meu parceiro. Então, o casal que vai conseguir conversar sobre o ciúme, que vai conseguir conversar sobre as suas consequências, vai poder prevenir, sim, as dificuldades e enriquecer o seu relacionamento e, obviamente, também vai conseguir se desenvolver e crescer ainda mais como pessoa. E para a gente poder, assim, ir finalizando, né, a ideia do ciúme, a gente precisa pensar, assim, que a gente é muito mais do que esse sentimento. Então, a gente é muito mais do que o ciúme. Quando se sente ciúme, é comum a gente acreditar que o nosso relacionamento ele é só ciúme e desconfiança. Então é como se a gente pensasse naquele quarto do relacionamento que eu falei lá no comecinho da live, né? Então eu preciso olhar para o ambiente que eu tô aqui e eu preciso perceber que eu não tô aqui só eu e o meu celular aqui na frente. Tem outras coisas que estão ao meu redor. E quando a gente for pensar no ciúme, também é assim. Então, quando eu sinto ciúme, não é só o meu relacionamento, ele não é só ciúme e desconfiança, tem mais coisa ali. Então, quando alguém diz que uma pessoa é ciumenta, é quase como se toda a personalidade dela tivesse desaparecido. É como se essa pessoa tivesse sido substituída por um rótulo, o rótulo de ser ciumento, de ser ciumenta. Então tu fica ali reduzido a uma categoria como se tu estivesse dentro de uma caixinha. Então tu não é uma pessoa ciumenta,
né? Mas sim, tu é uma pessoa que tem vários sentimentos, tem experiências e tem outras tantas possibilidades. Então a gente precisa sair um pouquinho desse rótulo, né, de enxergar as pessoas como se elas fossem somente aquilo, somente ansiedade, somente depressão, somente ciúme. Tem muito mais coisas nas pessoas. E bem, nas últimas semanas eu trouxe aqui vários temas, né? Eu falei aqui nas lives sobre queixas que são muito comuns entre as pessoas que me procuram. E o ciúme, ele acaba aparecendo sim nos atendimentos individuais e nos atendimentos de casal. E é na psicoterapia que a gente vai conseguir aprofundar o que está acontecendo. Então, é na psicoterapia que a gente vai olhar qual é a história dos teus relacionamentos, qual é a história desse sentimento que atrapalha as tuas relações como um todo. Porque a gente já viu que o ciúme ele acaba atrapalhando a relação, não só a relação conjugal, não só a relação com o parceiro, ele vai atrapalhar a relação com os familiares, ele vai atrapalhar as relações com amigos, com colegas de trabalho. Então, ele atrapalha várias relações em diferentes contextos que a gente está convivendo. Então, a psicoterapia é um momento que é totalmente diferente daquela conversa que a gente tem com outras pessoas. Então, é uma escuta de um profissional que é uma escuta treinada e capacitada para fazer a intervenção na hora certa. Então, por trás dessa escuta, existe sim uma teoria, existe uma técnica e existem dificuldades que, quando são do casal, elas vão ser muito mais efetivas e mais simples, mais fáceis talvez de resolver quando o casal vem para atendimento. Mas a gente sabe sim que, mesmo sendo uma dificuldade do casal, mesmo que venha só uma pessoa para o atendimento, né, então seria a modalidade de atendimento individual, mesmo que venha só uma pessoa, a gente pode sim conseguir melhora. Então existe a possibilidade de mudança quando só uma pessoa vem para atendimento também. Então, caso alguém queira algum tipo de informação com relação a isso, pode me mandar mensagem também, tá bom? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Nas lives anteriores eu sempre deixava um tema de casa, uma tarefa de casa, e hoje as reflexões foram acontecendo ao longo da live, né? Eu fui falando algumas coisas, passando algumas reflexões para vocês também ao longo da live. Deixa eu dar uma olhada, vou ver se eu consigo agora olhar aqui. Tá. A Manuela aqui. Bem, no início do meu relacionamento, 11 anos atrás, eu tinha muito ciúme. Hoje eu confio tanto que raramente sinto ciúme. O ciúme muda no decorrer do relacionamento. Esse é um ponto bem importante. Por quê? Às vezes o ciúme ele pode estar sim relacionado com a intimidade. Então, quando a gente está mais íntimo, é como se eu tivesse mais medo ainda de perder esse vínculo. Então, em algumas situações, quando é um relacionamento casual, eu saí uma ou outra vez com a pessoa, não tem um vínculo tão grande, às vezes nessas situações eu não vou sentir ciúme, né? Porque eu não tô querendo estabelecer um super vínculo, um super relacionamento, não é uma pessoa que eu quero pra vida inteira, enfim, eu só tô ali naquele momento. Então, o ciúme ele às vezes acaba assim estando muito relacionado ao vínculo que a gente tem. Então, em situações em que o vínculo é mais forte, dependendo do relacionamento que eu tenho, eu posso sim me sentir insegura. E quando eu me sinto insegura, o ciúme ele vai vir junto. Então, com o passar do relacionamento, se a gente pensar assim, é um relacionamento que tem um bom contrato conjugal, é um relacionamento que tem um vínculo forte, é um relacionamento consistente, o ciúme ele pode aparecer, mas ele vai aparecer muito mais no sentido de unir esse casal para que ele possa ficar ainda mais próximo do que ele era antes. Então, ao longo do relacionamento, o ciúme ele pode mudar, sim. Eu não vejo se tem mais perguntas aqui. Também não vi se as pessoas que entraram.
Vocês podem me sinalizar se tá tudo certinho aqui. Só tô vendo os coraçõezinhos subindo. De nada, mano. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar. Sônia. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me encaminhar, que eu respondo para vocês, tá? Gostaria bastante de agradecer, né, a presença de todos vocês aqui. Não consegui ver as pessoas que foram entrando ao longo da live. E não sei o que aconteceu hoje aqui, alguma coisa não tá funcionando. Mas agradeço a participação de vocês. Né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa para compartilhar comigo, vocês podem me mandar mensagem. E seria isso. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo. Vou deixar a live salva também. A primeira parte eu não sei como é que eu vou fazer, mas essa segunda parte agora ela vai ficar salva ali no meu IGTV, tá bom? Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Tchauzinho. Agora eu tô vendo. Tchauzinho, Line. Boa noite, Manu. Tchauzinho, Sônia.